Certo. Ei, boa tarde, gente. Então, muito obrigada pelo convite, né? Eu agradeço a todos que estão participando. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os eventos adversos contra a vacina, pós-vacina contra a febre amarela. Eu sou médica infectologista, eu sou referência técnica nos eventos pós-adversos vacinais da Secretaria de Estado da Saúde, né? O Programa Estadual de Imunização. Então, antes de entrar no tema propriamente dito, né, para a gente poder falar de efeitos adversos, a gente tem que conhecer a vacina que a gente está usando, né, saber quais as precauções, quais as indicações, quais as contraindicações, para quem que a gente recomenda e para quem que a gente não recomenda, né, para a gente poder minimizar tudo que a gente puder de evento adverso. Então, a vacina, a febre amarela, é uma vacina constituída por vírus vivo atenuado, né? O vírus é vivo, mas ele é enfraquecido, derivado da linhagem 17B, cultivado em ovo embrionado de galinha. Na composição da vacina, a gente tem sacarose, glutamato, gelatina bovina, eritromicina e canamicina, que são os antibióticos, né, conservantes. É uma vacina altamente imunogênica, né? Ela é uma vacina realmente fantástica, ela protege produz imunidade, né, cerca de 95% a 99% dos vacinados após a primeira dose, sendo que após uma segunda dose, né, a resposta é praticamente de 100%. Ela é aplicada por via subcutânea na região do deltoide, né, no braço. É uma vacina extremamente segura, raramente está associada a eventos adversos graves, né? Os eventos adversos geralmente são leves, de curta duração, autolimitados. No Brasil, ela é produzida na Fundação Oswaldo Cruz, que é o Instituto Bio e Manguinhos. E as recomendações da vacina no Brasil, né, já faz tempo que a grande maioria dos estados brasileiros são considerados áreas de recomendação da vacina. A gente vê aí no mapa, toda essa região em cinza escuro, são áreas que já têm a recomendação da vacina. Agora, né, em virtude do que a gente tem vivido no estado de Minas, que é um estado muito próximo da gente, e no nosso próprio estado, as epizotias, os casos de febre amarela silvestre, então, que está em azulzinho aí no mapa, entrou como vacinação cautelar, né? A recomendação de uma vacinação cautelar também em alguns municípios do Espírito Santo. E essa recomendação foi com base, né, nos municípios que estão tendo epizotias, os municípios onde estão sendo encontrados macacos mortos, naqueles que fazem fronteira com Minas, né, aqueles de maior risco. Então, antes que vire um grande problema, que a gente possa voltar a ter febre amarela, e principalmente, né, o risco de reduzir a febre amarela urbana, que a gente já não tem no país desde 1942, o Ministério da Saúde optou por vacinar esses municípios do Espírito Santo. Aqui a gente vê que o nosso estado, atualmente, dos 78 municípios, 60 municípios estão sob vacinação cautelar. Tá? A vacina, então, o esquema, né, eu quero falar só rapidamente aqui antes da gente entrar no assunto mesmo da aula de hoje, mas a vacina basicamente são 2 doses, né, em maiores de 5 anos, com intervalo entre elas de 10 anos, em menores de 5 anos, com uma resposta vacinal, né, o título de anticorpos cai mais rapidamente, se recomenda que esse intervalo seja feito antes. Para os viajantes, então, sempre seguir as recomendações do Regulamento Sanitário Internacional, porque a OMS já declarou que basta uma dose de vacina para a pessoa poder estar protegida. Então, quem vai fazer viagem internacional, basta que tenha uma dose da vacina. No Brasil, o Ministério ainda adota as 2 doses para maior segurança. Então, para falar dos eventos adversos, a gente precisa conhecer as precauções gerais que a gente tem que ter com a vacina e precisamos conhecer bem as contraindicações, porque o que gera a maior parte dos eventos adversos é quando a gente faz uma vacina inadvertidamente naquele que não era para a gente fazer. Então, que precauções gerais? Isso aqui, notar que não são contraindicações absolutas, são situações que a gente tem que ter mais cautela. A gente vê também, com muita frequência, assim, nas campanhas de vacinação, é muito maior, isso para qualquer vacina, não só para a febre amarela. Em campanha de vacinação, os eventos adversos são muito maiores do que na vacinação de rotina, porque é feita aquela vacinação em massa, né? Muitas vezes não se observa as contraindicações, não se observa essas precauções gerais, então acaba ocorrendo mais evento adverso. Então, em relação à vacina da febre amarela, né, os idosos acima de 60 anos que nunca foram vacinados contra a febre amarela, a gente tem que ter mais cuidado.
porque eles têm um risco aumentado de doença pelo próprio vírus vacinal, que, como eu expliquei, né, anteriormente, é um vírus vivo enfraquecido. Então, naqueles idosos que nunca receberam a vacina, a gente tem que avaliar o risco-benefício dela. Se é um idoso que é rígido, né, bom de saúde, está viajando aí para cima e para baixo, ele vai para alguma área de mata ou alguma área de risco, lógico que a gente vai fazer vacina, não tem por que contraindicar. Naquele idoso que tem alguma contraindicação formal, como uma imunossupressão, a gente não vai fazer a vacina, a gente deve orientar ele a sair da zona de risco, a não viajar para uma área de risco, né, as outras medidas básicas, como repelente, telas nas janelas e tudo mais. Naqueles idosos, assim, que são a dúvida, que a gente fica, é um paciente que está bem, mas é diabético. A gente vai avaliar a doença de base, né? É um diabetes que está compensado, ele toma remédio, ele tem as glicemias todas reguladas, e se ele tiver risco, a gente vai fazer a vacina. É importante sempre avaliar isso, risco-benefício da vacinação. O Ministério exige, né, que todos os idosos que estão sendo vacinados pela primeira vez, eles recebam um laudo médico antes de fazer a vacina. Então, é importante, o que é importante o médico que está ali na ponta avaliar? É importante avaliar as comorbidades desse paciente e as contraindicações principalmente. Se a vacina é contraindicada, lógico, não vai ser feita. Se tem que ter uma cautela, o paciente que tem comorbidades leves, que está bem compensado, se ele não for para uma área de risco, não tem por que fazer a vacina, né? Se ele vai ficar dentro da cidade e tudo mais. Mas se ele for para uma área de risco, a gente pode fazer a vacina sem medo. O risco da vacina é muito menor do que o risco da doença. Outra precaução são as gestantes. As gestantes, a princípio, é uma contraindicação da vacina, né? Porque a gente não faz vacina de vírus vivo em gestante, por causa do potencial risco para o feto. Mas naquela gestante que está vivendo numa área de mata, que ela precisa trabalhar naquilo ali, não tem como tirar ela daquele risco, o risco da vacina vai ser menor do que o da doença. Então, a gente deve sim vacinar. As mulheres que estão amamentando, crianças menores de 6 meses de idade, é super importante a gente avaliar essa idade aqui, porque em menores de 6 meses a vacina é contraindicada pelo risco de encefalite. Então, as mulheres que estão amamentando, elas podem passar o vírus vacinal pelo leite e causar esse adoecimento na criança. Acima de 6 meses, não tem contraindicação, a mulher pode ser vacinada sem problema. Nos casos das doenças agudas febris, moderadas ou grave, a gente recomenda que se adie a vacinação, né? Não vai fazer a vacina naquele paciente que está com febre, que está doente, até para não atribuir os próprios sintomas da doença à vacina. Os indivíduos infectados pelo HIV com uma imunossupressão moderada, né? Isso tem que ser avaliado pelo médico. Geralmente o que a gente usa é baseado no CD4, né, os linfócitos CD4, e a recomendação geral é de que aqueles pacientes com CD4 menor que 200, eles não devem ser vacinados. Entre 200 a 350, a gente tem que avaliar risco-benefício, igual a gente faz no idoso. Se é um paciente que vai para uma área de risco, né, todos esses fatores. E acima de 350, a princípio a vacinação não tem problema, ela é indicada. Nas doenças autoimunes também a gente tem que ter a precaução, não é uma contraindicação, mas a pessoa pode vir apresentar mais eventos adversos, né? Então sempre observar se ela está fazendo uso de algum medicamento imunossupressor, né? Tipo no lúpus, por exemplo. As pessoas que têm apresentado uma doença neurológica desmielinizante, né, como a síndrome de Guillain-Barré, ADEM, no período de 6 semanas após a aplicação de uma dose anterior da vacina febre amarela. Isso aí a gente tem que ter cuidado também, né, avaliar o risco-benefício de se fazer uma segunda dose. E nos transplantados de medula óssea, aqueles a gente tem que ter a precaução, mas aqueles que tiverem indicação, que forem para a área de risco, tem que observar aí o prazo mínimo de 2 anos depois do transplante para a gente vacinar, visto que é uma vacina de vírus vivo. Em relação às contraindicações da vacina, nesses casos aqui a gente não pode fazer a vacina. São as crianças menores de 6 meses, né, pelo risco de encefalite, além de ter também uma bem menor resposta vacinal. A imunossupressão, né, que pode ser por drogas, né, corticoides em doses altas, quimioterapia, ou por doenças, né, a própria imunodeficiência primária, o HIV que está descompensado, que não faz tratamento, que tem o CD4 muito baixo.
nos transplantes de órgão também, história de anafilaxia a ovo ou a outros componentes da vacina, como a gelatina, né, ou a dose anterior da vacina. Aqui é importante a gente ressaltar que é a história de anafilaxia, não de alergia leve, tá? Às vezes a pessoa refere que come ovo e fica com uma coceirinha no corpo, ou então tem uma certa intolerância. Isso não é anafilaxia, isso a gente tem que ter muito cuidado para não contraindicar a vacinação numa pessoa que pode estar precisando da vacina. E histórias de doença do timo, né, como a miastenia graves, a retirada do timo e tudo, a gente também, essa é uma contraindicação formal da vacina. Lembrando que a imunossupressão leve não é uma contraindicação, tá? Se a pessoa tiver em uso de algum desses medicamentos e ela tiver indicação de fazer a vacina, ela pode fazer a vacina. Então, é importante aqui, a prednisona, a gente recomenda que só é contraindicação da vacina se for dose superior a 2 mg/quilo dia, por duração maior que 14 dias. Né? O metotrexate, se for uma dose maior que 0,4 mg/quilo semana, a azotiaprina menor ou igual a 3 mg/quilo por dia, né, 6 mercaptopurina, aí, se for uma dose maior do que isso, né, 1,5 mg/quilo dia. E em relação a corticoides inalatórios, tópicos, não tem problema vacinar. Isso não é contraindicação de vacina. Então, é importante, né, dado que a febre amarela é uma doença de alta letalidade, é importante a gente conhecer muito bem isso para a gente não contraindicar a vacina à toa. Lembrar que é uma doença grave e o risco da vacina é mínimo, é muito pequeno. Então, a gente tem que ter muita segurança se a gente for contraindicar. E em relação àquele paciente que está fazendo algum tratamento imunossupressor, né, quanto tempo depois ele pode vacinar? Então, eu coloquei essa tabelinha aqui, porque isso a gente vai ter que consultar, né, não tem como a gente ficar decorando isso, mas a gente vai consultar e vai respeitar esses intervalos aí. Por exemplo, aquele paciente que está usando corticoide em dose alta, né, por tempo prolongado, a gente não vai vacinar em uso do corticoide. A gente tem que esperar um intervalo aí de 4 semanas. Oi, gente, todo mundo está ouvindo? Porque estou recebendo a mensagem aqui de que está mudo. Tudo certo, então. Pode ser no seu áudio, a pessoa que mandou aí que não está ouvindo, tá? Ah, ok. Desculpa, gente. Então, assim, o paciente que está usando um tratamento imunossupressor, a gente tem que observar aqui, né, nessa tabela aí é uma colinha para a gente saber quanto tempo depois a gente vai poder fazer a vacina com segurança. E, finalmente, entrando, então, no motivo da aula de hoje, né, os eventos adversos pós-vacinais, que é o motivo dessa conferência. Em primeiro lugar, a gente tem que ter bem claro o conceito de um evento adverso pós-vacinal, né, que a sigla aí é o EAPV. O que é isso? É todo evento, né, sintoma, sinal, exame laboratorial que tem associação temporal com a vacina. Se tem relação causal ou não, né, de causa e efeito, a gente vai saber depois que a gente fizer a investigação. Mas, a princípio, o paciente tomou a vacina e ele teve algum sintoma, isso a gente vai notificar para investigar. Então, evento adverso é aquilo que tem associação temporal com a vacina. Os eventos adversos relacionados às vacinas, na maioria das vezes, né, não só na vacina febre amarela, são geralmente leves, de curta duração e benignos. A vacina febre amarela ela é uma vacina muito segura, mas raramente pode causar eventos adversos graves e, infelizmente, até eventos fatais. Então, é fundamental a notificação, a investigação para confirmar ou descartar, né, para a gente adotar a conduta adequada e para poder fechar o caso. Em relação a eventos adversos graves, o Ministério da Saúde define que para ter um evento adverso grave, tem que preencher pelo menos uma dessas situações, tá? Então, o evento adverso grave, ele requer hospitalização por pelo menos 24 horas ou prolongamento de uma hospitalização já existente, ou ele causa disfunção significativa ou incapacidade persistente, né, alguma sequela, ou resulta em anomalia congênita, né, por exemplo, uma vacina feita numa gestante que resultou naquele bebê com anomalia congênita depois do nascimento. Causa risco de morte, né, ou seja, induz a necessidade de uma intervenção clínica imediata para evitar o óbito, né, por exemplo, aqui o que a gente vê nos casos de anafilaxia, que é uma reação grave, que tem que logo ir para o hospital, fazer adrenalina, fazer toda a medicação para o paciente sobreviver. Ou então que cause o óbito.
No Brasil, a taxa de eventos adversos graves associadas à vacina febre amarela é de 0,42 casos por 100 mil doses administradas. Então, é uma taxa muito baixa se a gente for considerar, né, essa grande quantidade de vacina que já foi administrada. A vacina muito seguramente a gente vê evento adverso grave. Entre os eventos mais comuns, o que disparadamente, uma dor no local da aplicação, que geralmente começa aí nos 3 dias, mais ou menos, depois da aplicação, de curta duração, autolimitada, a gente vê isso em mais ou menos 4% dos adultos, um pouco menos nas crianças. Em relação à manifestação local, a gente pode ter também abscesso, que são infecções secundárias, ou pode ser decorrente de erro de técnica de aplicação. O que a gente vai notificar? Então, isso é uma reação esperada, tá? Manifestação local, não abscesso, lógico, mas essa manifestação local com dor é uma reação esperada após qualquer vacina. A gente só vai notificar isso quando tiver um abscesso, né, que pode ser um erro de técnica, quando tiver reação local muito intensa, tipo aquela que compromete o movimento do braço, né? Quando for um erro de imunização, por exemplo, a vacina que é para ser feita subcutânea, ela foi feita intramuscular. Isso a gente deve notificar. E quando houver surtos de lote, o que é isso? Você está observando disparadamente um número muito maior de reações do que você vê de costume, né? Todo mundo que está tomando a vacina está tendo reação local, então a gente vai notificar para ver se tem algum problema naquele lote. A conduta, né, o tratamento dos sintomas, compressa fria, geralmente, ou se for um abscesso, antibiótico, se for necessário drenagem, e não é contraindicação para doses subsequentes da vacina, ele pode receber a segunda dose normalmente, no tempo adequado. Em relação às manifestações sistêmicas gerais, né? O que é comum? É comum ter febre, mialgia, cefaleia, pode acontecer isso em até 2 a 5% dos vacinados, geralmente acontece nos primeiros 3 dias após a vacinação e a duração é curta, de 1 a 2 dias. Isso aqui também é uma reação esperada, a gente não precisa notificar, a gente só vai notificar quando estiver tendo um número muito além do esperado, né? Mesma coisa que eu falei para a reação local. Se a gente vê que determinado lote está causando febre em quase todo mundo, a gente vai notificar para verificar se existe algum problema com o lote. Tratamento também sintomático, né, com antitérmico, observar esse doente para ver se ele vai evoluir bem, se vai ter alguma outra complicação, e também não contraindica doses subsequentes. Em relação aos eventos adversos graves, né, que são os mais temidos, mas felizmente são muito raros. Então, o que a gente pode ter de evento adverso grave? As reações de hipersensibilidade, que são as alergias, né, e aqui como grave entra a anafilaxia. A doença neurológica aguda, que pode vir manifesta aí como encefalite, meningite, doenças autoimunes com envolvimento do sistema nervoso central e periférico, e a doença viscerotrópica aguda, que é o quê? É uma infecção multissistêmica generalizada, semelhante à forma grave da doença febre amarela mesmo. Falando um pouquinho, então, das reações de hipersensibilidade. A anafilaxia é um fenômeno raro que pode ocorrer como reação a qualquer componente da vacina, né? Ao ovo, aquela pessoa que é anafilática ao ovo, a gelatina. Então, a frequência dela é muito baixa, é de 0,8 por 100 mil doses distribuídas. No Brasil, os relatos de anafilaxia foi uma taxa de 0,023 casos por 100 mil doses aplicadas. Em relação a alergias mais leves, como um rasco, cutâneo, urticária, asma, a gente tem um pouquinho maior a incidência, mas que também é rara, né? Um caso para cada 130 a 250 mil doses distribuídas. E aqui a conduta, em caso de anafilaxia, lógico, a gente tem que notificar e investigar todos os casos, fazer o tratamento dos sintomas, né, geralmente ali na emergência, e contraindicar doses subsequentes, desculpa. Aquela pessoa que teve anafilaxia à vacina, ela nunca mais vai poder tomar essa mesma vacina. A doença neurológica aguda associada à vacina, né? Então, é um vírus vivo. Ela vai surgir quando? 1 a 4 semanas após a aplicação, que é o tempo necessário para o vírus poder replicar.
Então, assim, a gente recebe, às vezes, notificação de um paciente que acabou de tomar a vacina e já está com uma cefaleia imensa. Muito difícil que seja da vacina, né, gente? Então, esses sintomas, geralmente, 1 a 4 semanas após a aplicação. Geralmente, são, apesar de assustar, né, é uma doença de bom prognóstico. A gente não tem visto óbitos por esses quadros neurológicos. Um sintoma mais frequente é a cefaleia intensa e prolongada. E qual é o mecanismo disso? Como que a vacina pode induzir essa doença? Né? Então, tem duas maneiras. Ou pode ser causado diretamente pela invasão do vírus vacinal, né, que é um vírus vivo no sistema nervoso central, que são as doenças chamadas neurotrópicas, ou então pelas reações inflamatórias e desmielinizantes, que são causadas pela resposta, né, de anticorpos, de células T, que a vacina produz e que aí vai fazer a lesão aí do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. São as manifestações autoimunes. A frequência da doença neurológica ela é muito baixa também, né? A taxa é de 0,4 a 0,8 casos para cada 100 mil doses distribuídas. E a frequência que a gente tem no Brasil de 0,2 casos por 100 mil doses aplicadas. E aqui eu queria chamar a atenção nos idosos aqui. Em maiores de 60 anos, primovacinados, essa frequência, ela mais do que dobra, tá? Por isso, essa nossa precaução de se fazer a vacina pela primeira vez em idoso. E por que só pela primeira vez? Porque é pela primeira vez que vai ter viremia, né? Depois, na segunda dose, o paciente já tem a produção de anticorpos, então não existe esse risco mais. Mais acima de 60 anos, então, a frequência é de 1,8 para 100 mil doses, né? Não é uma frequência elevada, mas é uma frequência que assusta em relação ao normal, né, que mais do que dobra aí de incidência. E as manifestações, né? Então, a doença neurológica associada à vacina, ela pode se manifestar como uma meningoencefalite asséptica, né, com febre, cefaleia, alteração do nível de consciência, rigidez de nuca. Pode se manifestar como os fenômenos autoimunes que a gente falou, né, como a síndrome de Guillain-Barré, uma paralisia flácida, simétrica, ascendente, como convulsões, alterações da consciência, desordens motoras como hemiplegia, ataxia, né, as manifestações autoimunes, essa ADEM pode manifestar de qualquer uma dessas formas. A conduta é notificar e investigar todos os casos, né, até para afastar outros diagnósticos, porque acaba que quando tem relação temporal com a vacina, todo mundo culpa a vacina, é muito comum colocar sempre, né, a culpada a vacina e muitas vezes não é ela, às vezes tem relação só temporal e não relação de causa. Então a gente tem que investigar, tem que fazer diagnóstico diferencial, colher exame, né, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas colher exame para ver se não é uma outra causa de meningite, né, e para a gente não culpar aí, erroneamente a vacina. Ou então para confirmar que é da vacina, né? Caso confirmado, a gente também contraindica doses subsequentes, né? A pessoa não pode tomar uma segunda dose. A doença viscerotrópica associada à vacina, essa é a mais temida, tá? É a mais grave, e ela nada mais é do que uma própria doença febre amarela, né? Mas pelo vírus vacinal. Então, acontece uma disfunção aguda de múltiplos órgãos após a vacina, varia de sintomas leves até quadro grave de falência de múltiplos órgãos com óbito, e é resultante, então, da replicação desse vírus, um vírus vivo que vai se disseminar. A cepa vacinal ela pode ser detectada no sangue por cultura viral ou pela amplificação do RNA viral, né, através da reação de cadeia de polimerase transcriptase reversa, que é o RT-PCR que a gente faz. Por isso é importante, nesses casos suspeitos, sempre fazer a coleta do PCR, porque se der positivo, a amostra vai ser encaminhada para o laboratório de referência nacional para poder fazer o sequenciamento desse vírus, né, o sequenciamento do genoma mesmo, para a gente poder diferenciar se é um vírus selvagem ou se é o vírus vacinal. Porque o que acontece é que agora, como o Espírito Santo passou recentemente a ter algumas áreas de recomendação da vacina, a gente vai pegar muitos casos que estão associados à vacina, mas que também pode estar no período de incubação da doença, naquele lavrador, naquela pessoa que trabalha em áreas de risco. Então, a tendência vai ser, tomou a vacina, passou mal, é culpa da vacina, mas pode ser a própria doença. Então, é importante a gente colher o exame para a gente poder afastar esses diagnósticos, confirmar o que é, se é o vírus selvagem que está causando ou se é o vírus vacinal. Porque a gente sabe que a frequência da vacina causar isso é muito difícil, que eu vou mostrar aqui para vocês agora.
ela tem uma incidência, uma frequência, estimada de 0,3 a 0,4 casos por 100 mil doses distribuídas. No Brasil, a taxa de notificada até agora dá de 0,04 casos por 100 mil doses administradas. Então, assim, se a gente vê que muita gente está vacinando, está ficando doente, tem coisa errada aí, não é a vacina que está causando provavelmente. A gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial entre o vírus selvagem e o vírus vacinal. A doença viscerotrópica aguda, ela geralmente acontece também após a primeira dose da vacina, porque, como eu falei anteriormente, é quando existe a viremia, né? E geralmente ela acontece nos primeiros 3 a 7 dias após a vacinação. O quadro histológico, imunistoquímico, também é muito semelhante à doença causada pelo vírus selvagem. E aqui eu queria chamar a atenção também, né, essa preocupação da gente de fazer vacina em acima de 60 anos, os primo-vacinados, é que a frequência dessa reação da doença viscerotrópica, ela quase que triplica nos idosos, né? Então, de 0,3 a 0,4 que a gente tem para cada 100 mil doses, nos idosos essa taxa é de 1,4 para cada 100 mil doses. Então, a gente tem que ter cautela, mas também não pode deixar de vacinar aquele idoso que precisa da vacina. Aqui para mostrar, eu coloquei essa campanha de São Paulo que foi feita em 2009, né, porque, igual eu falei no início da aula, em campanhas onde a gente costuma ver mais eventos adversos, porque as pessoas às vezes, né, naquele desespero, naquela correria toda, não observa precauções, não observa contraindicações, mas mesmo na campanha que foi feita, uma grande campanha em São Paulo, foi observado 0,31 casos por 100 mil doses aplicadas, né, então é um evento assim que é raríssimo de acontecer. O quadro clínico, então, se assemelha com um quadro de febre amarela mesmo, né? Febre, cefaleia, astenia, mialgia, artralgia, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal. Com a progressão da doença, assim como na febre amarela, vai ocorrendo os critérios aí de gravidade, icterícia, plaquetopenia, elevação das transaminases, bilirrubinas totais, né, aumento da creatinina. Aí os casos mais graves vão evoluir com hipotensão, hemorragia, insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória. E esse evento adverso, ele é muito temido porque ele é de uma letalidade alta, né? A letalidade é acima de 50%. Então, assim, apesar dele ser raríssimo, ele, quando acontece, é bem preocupante, porque ele mata muita gente. E a conduta que é o tratamento de suporte, que geralmente é feito dentro da UTI, né, temos que notificar e investigar todos os casos, né, então importantíssimo, coletar exame, afastar outros diagnósticos diferenciais, né, e contraindicar qualquer dose subsequente da vacina. Lembrando aqui, pela importância, né, da doença viscerotrópica, apesar da sua raridade, a gente tem que fazer a notificação imediata e investigar todos os casos suspeitos. Essa notificação imediata, ela deve ser feita em, no máximo, 24 horas, da esfera local até a esfera nacional. E quando que a gente vai notificar? Então, o caso suspeito vai ser definido com o indivíduo que tem pelo menos 2 desses sintomas aqui, né, desses eventos. Febre persistente, hemorragia, icterícia, hipotensão e choque. E que tem a relação, né, que foi dentro dos primeiros 30 dias após a administração da vacina. Esse é o nosso protocolo de notificação e investigação. Então, os eventos adversos graves, eles têm que ser notificados imediatamente, né, em até 24 horas, e a gente tem que fazer, o que tem que ser feito? Preencher o formulário de notificação, né, que está disponível no site saude.es.gov.br. Lá tem a ficha, é importantíssimo mandar com o máximo de dados preenchidos, né, um preenchimento bem fiel para a gente poder avaliar adequadamente o caso. A gente recebe muitas fichas sem a notificação adequada, né, faltando dados, sem uma história clara dos sintomas. Importante colocar sempre a data da vacina, quando que começou os sintomas, quando que terminou, como que evoluiu, para a gente poder saber se realmente tem relação com a vacina, se tem outro diagnóstico, né. Depois de preenchida essa ficha, pode enviar por e-mail, né, para o endereço pei@saude.es.gov.br, pode mandar pelo fax para a gente, 36368424, ou entregar na própria sede do Programa Estadual de Imunização mesmo, que fica na Secretaria Estadual de Saúde, né, em Bento Ferreira. Então, aqui, só um algoritmo, né, para detecção precoce de evento adverso de febre amarela, de vacina de febre amarela, quando está lá, ou numa sala de vacina, ou num pronto-socorro, né, numa UPA, no hospital. Então, a gente vai avaliar se o indivíduo foi vacinado com a vacina nos últimos 30 dias.
E aí, se ele tem os sinais e os sintomas, febre, sintoma neurológico, cefaleia, mialgia, náuseas, dor abdominal, icterícia, hemorragia, então, tendo um desses sintomas, a gente vai avaliar esse doente, se ele está gravemente doente, incapaz de exercer suas atividades diárias, né? Caso positivo, a gente vai notificar essa suspeita de EAPV e a avaliação clínica imediata, né? Vai verificar a necessidade de internação, se tiver que internar, vai suspeitar de evento adverso grave, né? Então vai mandar a notificação, hospitalizar e colher o material para exame laboratorial. Então, importantíssimo que é pedir, né, dependendo do momento do sintoma, de quando se começou o sintoma, de quantos dias que o paciente tem de sintoma, colher o PCR, né, para fazer a identificação do vírus, ou então a sorologia, caso passe do 5º dia de sintoma, a gente não vai mais conseguir coletar PCR, mas aí a gente vai fazer a sorologia, né, IgG, IgM para febre amarela, e depois de 14 dias da primeira coleta, repetir essa sorologia. Então, aqui os exames, eu coloquei basicamente aqui para todos os eventos adversos graves, suspeitos da vacina, a gente vai coletar hemograma, gota espessa naqueles pacientes que estão provenientes de zona de malária, né, porque é um diagnóstico diferencial importante, um EAS para a gente avaliar a proteinúria e o líquor para excluir outros diagnósticos, né, meningite, outras coisas. Na suspeita de doença viscerotrópica aguda, é importante a gente coletar hemograma, hemocultura, porque também faz diagnóstico diferencial com uma sepse, né, por bactéria, transaminase, bilirrubina, fosfatase, gama-GT, as hepatites virais, que são um diagnóstico diferencial importante, função renal, CPK, sorologia para febre amarela e o PCR cultura viral, dependendo, então, do início dos sintomas, né? Se o paciente tem menos de 5 dias de sintoma, a gente vai fazer o PCR, se ele tem mais de 5 dias de sintoma, a gente vai fazer a sorologia para febre amarela, IgG e IgM. No caso de suspeita de doença neurológica, neurotrópica, a gente vai colher líquor, fazer tudo aquilo de diagnóstico diferencial, né, mandar para pesquisa de bactéria e de tudo mais que estivesse suspeitando, a gota espessa para malária, e vai pedir o PCR cultura viral no líquor e no sangue, e a sorologia também para febre amarela no líquor e no sangue. Em resumo, então, né, como que a gente vai monitorar esses eventos adversos, né? Mais comum aqui, reação local, a gente vai suspeitar quando acontecer 1 a 2 dias após a aplicação da vacina, geralmente duração de 1 a 2 dias no máximo, e a conduta a gente então só vai notificar naqueles que forem reações intensas, com limitação de movimento, ou surtos de lote, né, ou então quando for um abscesso. As manifestações gerais, né, também são reações esperadas, podem acontecer a partir do 3º dia após a vacina, né, elas incluem, então, febre, mialgia, cefaleia, geralmente esses sintomas são leves e com duração de 1 a 2 dias. Nesse caso aqui também a gente só vai notificar se for um aglomerado de casos, fora isso não precisa de notificação. Em relação à anafilaxia, né, caso grave, ela acontece nos primeiros 30 minutos até 2 horas após a aplicação da vacina, com todos os sintomas que já se conhecem, hipotensão, choque, manifestação respiratória, cutânea, né, notificar e investigar todos os casos e está contraindicado qualquer dose subsequente da vacina. Na doença neurológica associada à vacina de febre amarela, né, a gente vai pensar nela quando tiver uma relação temporal aqui de 7 a 21 dias após a aplicação da vacina, sintomas, febre, cefaleia, confusão mental, letargia, convulsões, ataxia, afasia, paresia, sinais meníngeos, né? Então vamos notificar e investigar todos esses casos, fazer o diagnóstico diferencial, coletar exames. A doença viscerotrópica associada à vacina, né, a gente vai pensar nela quando for nos primeiros 10 dias após a aplicação da vacina, né, caracterizada aí por uma síndrome icteriohemorrágica, com sintomas da doença febre amarela, e vamos notificar imediatamente, coletar urgentemente as espécimes, né, não vamos perder tempo para a gente não deixar de fazer o diagnóstico. E nesses 2 casos aqui, nesses 3 casos, né, anafilaxia, doença neurológica, doença viscerotrópica, está contraindicado doses subsequentes da vacina. Então, só para concluir, gente, o que eu queria deixar de mensagem, eu coloquei esse slide, né, de devemos ter medo das doenças e não das vacinas. Porque, apesar de tudo isso que eu falei de evento adverso, né, poder gerar um certo pânico e tudo, a gente sabe que esses eventos são raríssimos de acontecer. Na grande maioria tem bom prognóstico, né, a doença viscerotrópica que a gente viu que tem uma maior letalidade, mas é uma doença muito rara. O risco da doença febre amarela é infinitamente maior do que o da vacina. Então, assim,
a gente tem que ter muita segurança para contraindicar a vacina, porque é uma doença extremamente grave, a vacina é extremamente segura, então a gente não pode contraindicar para qualquer um, a gente não pode deixar a febre amarela, né, urbanizar, a gente não pode deixar a gente ter esse surto, o que está acontecendo. A gente tem que vacinar sim, não tem que ter medo, tem que ter apenas precaução, né, avaliar caso a caso, respeitar as contraindicações e tudo mais. Eu queria agradecer, então, a todos pela participação e eu estou disponível para as perguntas.